Olá, meus amores, tudo bom? Meu nome é Thaline Barreto e hoje nós vamos colorir essa ilustração aqui utilizando essa guache da Artus, né? Tem review dela aqui no canal e eu também vou estar utilizando essa tinta da Pentel, essas duas cores, né? A verde escuro e essa ocre amarelada. E alguns pincéis, normalmente eu utilizo esses redondos, que são os que eu utilizo, que eu gosto mais de utilizar, tá? Ponta mais fininha e tudo mais. Peguei esse quadradinho também, mas eu nem sei se eu vou utilizar. E já botei aqui algumas tintas no Godet. O livro que eu vou estar colorindo é esse da Aerie, né? Esse The Travel Around the World. Tem review dele aqui também no canal, tá, gente? Bom, vamos lá. Eu vou começar utilizando aqui a verde, né? O tom mais esverdeado. E eu vou misturar com essa corzinha que já tá aqui no Godet, que eu quero fazer um tomzinho de ocre. Aí eu pego só um pouquinho, porque esse da Pentel é muito pigmentado, muito pigmentado. Então eu vou fazer ali a misturinha. E assim, para cada um desses raminhos do lado de cá, eu quero fazer... Vou tentando fazer cores diferentes, para não ficar muito igual, sabe? E botei um pouquinho de azul aí também, como vocês podem ver, para escurecer um pouquinho mais. E é isso aí, eu utilizo o próprio pincel para fazer a misturinha. Bom, pessoal, então eu vou passando aí o pincelzinho, como vocês podem observar, utilizando o pincel um pouco, digamos assim, um médio, né? Não é tão grande, mas também não é tão pequenininho, não. E eu espalho direitinho ali e vou fazendo o talinho da florzinha. Eu dou primeiro essa camada com esse verde, mas logo em seguida eu espero secar um pouco e venho com uma outra cor para fazer um degradêzinho, para não ficar assim só chapado com essa cor. Eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que eu estou fazendo com esse pincel. Então eu pego, boto ali na pontinha do pincel a tinta e aí eu espalho apertando o pincel no centro da folha. Então, bem devagarzinho no começo e achato o pincel e tiro a pressão na pontinha para que ele dê essa pontinha mais afunilada no final, entenderam? Então eu vou fazendo assim, como essa folha é um pouco mais grossa, eu acabo tendo que dar duas passadas, mas normalmente é assim que eu faço as folhagens, né, do negócio aqui, do negócio aqui, pode. Bom, aqui eu já estou utilizando um outro tom de verde, só o amarelo com o azul, a mistura do amarelo com o azul, para ficar um verdinho mais claro. E a mesma técnica ali das folhas que eu mostrei anteriormente. Botando a pressão no centro e tirando a pressão na pontinha, para que ele fique ali com essa pontinha mais fininha. Agora eu vou voltar lá para o de cima, vou até pedir desculpa para vocês, porque eu acho que deu uma cortada ali, eu não percebi. Mas eu diluo um pouco para não ficar muito forte, né? E aí eu dou uma camadinha bem leve, tanto na parte inicial como na parte final, né? Na ponta superior e na ponta de baixo, nas laterais também, para fazer um degradê com o verde escuro. Mas depois eu mostro para vocês como ficou e eu já peço desculpa porque deu uma cortadinha ali. Bom, ali esse verde escuro que eu tô pegando foi esse da Pentel, que eu coloquei com um pouquinho mais de azul e preto para ficar mais escuro. E aí eu já utilizo ele também para dar alguns detalhes, fazer um... Foi basicamente isso que eu fiz também no de cima, pessoal, ó. Risco ali das laterais, faço o contorno, né, da imagem. E agora vamos para a próxima. Eu vou continuar utilizando esse tom mais escuro para poder fazer essas folhas para ficar um tom um pouco mais diferente, né, das demais que a gente fez aí desse lado.
O bom da gouache é porque ela preenche super rápido, né, e deixa a imagem assim bem preenchida, com brilho. Eu acho muito bonito esse material. Esse fundo, por exemplo, pessoal, que eu utilizei para fazer aí eu fiz, né, um tonzinho de begezinho claro, e eu estava tomando o máximo de cuidado para não ficar uma cor muito chapada, porque a intenção era deixar eu conseguir enxergar a imagem, né? Como essas linhas já é bem fraca, então eu tive que tomar um pouco mais de cuidado para não deixar chapada, aquela cor bem fechada, né? Então eu diluí bastante com água para conseguir essa cor desse begezinho e passei por toda a página e consegui deixar para eu conseguir enxergar aí a imagem do fundo, né? E como ela não tem uma linha forte, então meio que deixa as folhas, o desenho, né, bem mais vivo, né, saltando assim da página. Bom, agora eu tô pegando um pouco do branco para fazer esse efeito aí ao redor dessa folha mais escura. Bem pouquinho mesmo, só para trazer uma luz. Tanto que ele não tá aquele branco bem escuro, né? Eu não esperei secar, como vocês podem ver. Deixei o branco mais, assim, diluído. E com o verde, ele acaba fazendo esse verdinho mais esbranquiçado, digamos assim. Só um detalhezinho mesmo. Fiz aí também os veios da folha e alguns detalhezinhos no centro do caule, né, da folha. Bom, agora vamos começar aqui a pintar a florzinha, né? Eu deixei essa para mostrar para vocês como que eu fiz. Eu peguei, para fazer esse vermelho, usando o Arthus, eu peguei o magenta e botei uma gotinha de nada de amarelo, bem pouquinho mesmo, só para tirar esse tom rosado. E aí eu consegui esse vermelho escuro, muito bonito, bem vivo também. E eu amei essa florzinha. Como vocês podem ver, eu utilizo também o mesmo critério da folha, né? Botando ali uma pressão no pincel da metade para o final. Começo bem delicado e aperto o pincel no papel para dar essa arredondada, né? E agora eu venho com o branco, fazendo aí os detalhes nas bordas da folhinha. E também, como eu fiz na folha, sem esperar secar, para que o branco se misture com o vermelho e aí fica esse tom mais rosado. Pro centro eu botei ali um pouquinho de marrom, dando batidinhas, eu não fechei, né? Não fiz o círculo chapado. Eu dei umas batidinhas, tipo pontinhos, e aí eu deixo secar. E enquanto isso eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa branquinha, essa margaridinha branca. Eu utilizei a cor branca, né? Mesmo. Quer dizer, comecei com cinza. Comecei com cinza e porque eu fiz a parte de baixo primeiro, né? Eu fiz as folhas que estão embaixo, as pétalas que estão embaixo. Agora eu venho com o branco, passando por cima. Eu fiz dessa forma porque para não poluir o branco, não sujar o branco, né? Então eu botei o cinza primeiro por baixo. E aí, quando a gente vem com o branco, ele deixa essas nuances, assim, com esse aspecto, né, de sombreado. Se a gente fosse fazer o contrário, podia ficar manchado. E seguindo também o mesmo critério, né, de aperta ali o pincelzinho, tirando a pressão. Esse é um pincel um pouco mais fininho, né, um pouco menor. Peguei um menor ainda agora, mais fininho ainda, porque essa folhinha, essa florzinha é bem pequenininha. E agora eu vou fazendo um contornozinho bem discreto de um único lado com o cinza. Só para ressaltar aí a pétala. Realçar, né? E isso vocês podem ir praticando. Pega um papelzinho e aí vocês vão fazendo
essa puxada com o pincel para fazer essas pétalazinhas, essas folhinhas. É bem fácil, pessoal, bem prático. Então dá super para vocês ir praticando aí. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E agora, depois que secou o marrom, eu venho com o amarelo e fiz ali também batidinhas, tá? Para poder preencher o miolinho. Para essa florzinha eu utilizei o magenta mesmo com branco, a cor pura, né? Com branco, para ficar um pouco mais claro, não ficar aquele tomzão escuro fechado. E eu preenchi ele todinho, né? Essa bolotinha todinha aí. Vai ter umas pontinhas ali embaixo. Depois que ela secar, eu venho com outra cor fazendo os acabamentos branco, voltando também com magenta. Mas nessa parte inicial aí, foi fechadinho mesmo, né? Tá, passei a tinta nele todinho. O bom dessa tinta é que ela seca super rápido, né? Então, rapidinho a gente pode voltar com a outra cor para fazer os acabamentos, tudo mais. A gente tem que tomar um pouco de cuidado também com esse material, principalmente esse da Artus, que eu percebi que ela quando dilui fica muito rala. Ela é como se fosse uma aquarela bem pigmentada, vamos dizer assim, né? Ela tem que tomar cuidado com a quantidade de água que a gente coloca, porque senão ela perde aquela, como fala, essa questão da cor bem viva, sabe? Preenchida. Se a gente não tiver cuidado, a gente pode acabar se perdendo aí. Dá para brincar tranquilamente, dá para utilizar também nos livros muito facilmente, é muito gostoso de utilizar esse material. E aí eu tô me adaptando ainda, né, a essa tinta. Para essa florzinha aqui eu vou utilizar o azul e eu peguei ele e misturei com o branco para ficar um azul mais clarinho, bem céu. E aí eu fui fazendo as voltinhas arredondadas ali, tá vendo? Pego o pincel lateral assim, ó, e faço a bolinha. Depois a gente vem com as outras cores também dando acabamento. Lembrando que essa tinta, ela também quando seca, normalmente as tintas, né, guache, ela escurece, quando ela seca, ou ela escurece ou ela dá uma clareada. Então é bom ficar também, se ligar um pouquinho nesse quesito aí na hora de colorir. Eu não percebi muito isso agora nessa tinta da Artus. Muitas pessoas falam que as guaches escurecem demais ou clareiam quando seca, né? Eu não percebi muito isso nessa tinta da Artus. Muda um pouco, claro, mas não tanto assim para ficar aquela coisa gritante. Aí agora eu venho com azul puro para dar uma separadinha ali nas pétalas e fazer uns tracinhos no centro da folha, da pétala, para dar um efeitinho, né? E um pincelzinho que tenha a ponta bem fininha, assim, é bem fácil de trabalhar também. Aí eu passei o branco ali, pessoal, acabei apagando umas partes que eu já tinha feito, mas gostei também do resultado. Ficou bom também. E no centro eu botei um amarelinho mesmo, bem basiquinho. Para essa rosa,
eu peguei o vermelho puro, como eu já tinha mostrado para vocês ali, e fui fazendo as pétalas, né? Só que eu achei essa flor um pouco, assim, diferente. Mas eu fui seguindo ali os traços que eu fui observando e depois eu vim com outras cores para tentar separar as pétalas ali umas das outras. Devo admitir que essa foi a que eu menos gostei. Eu botei ali um tonzinho de preto para escurecer ainda mais aquele vermelho. Só que eu acho que eu escureci demais. E ela foi a que mais destoou das demais. Mas assim, tá valendo, né? Como eu falei para vocês, foi meu primeiro colorido completo nesse livro, né? Com a tinta da Artus. E ali eu fui só meio que contornando os traços e separando as pétalas internas das externas. E fui dando um pouquinho mais de profundidade, né? Com tinta é muito mais rápido de fazer. Se fosse com lápis, eu acho que eu não teria feito nem a metade aí. Bom, aí eu peguei o branco e essa parte que eu achei que ficou um pouco forte. Era para ter botado um branco um pouco mais claro, porque destoou um pouco, né, do contexto ali da flor, do traço escuro com o branco, enfim. Talvez ficasse melhor se eu tivesse só deixado do jeito que estava, né? Com o vermelho bem escuro, em vez de ter colocado aí esse branquinho. Mas no geral não ficou tão estranho não. Depois a gente se acostuma. E é isso. Bom, pessoal, então é isso aí, ó. Concluído essa página. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like. Como vocês podem ver, foi o jeito que eu trouxe aqui para poder apresentar um pouco melhor para vocês essas tintas. E é isso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Ative o sininho. Essa parte interna aqui do colorido, eu vou ver, acredito que breve vocês vão ver lá no meu perfil, lá no Instagram, então não se esqueçam de me seguir lá.